dessa guerra tarifária? Você esperava esse tipo de... Eu sei que fazia parte do discurso dele, mas uma coisa tão atabalhoada e tão agressiva assim por parte do Trump? E por que que ele tá fazendo isso? É desespero? É, é, é desespero, é medo, né? Medo da China, principalmente? Medo da China. Qual que é a leitura que eu faço, que foi o primeiro vídeo que eu gravei na posse dele, inclusive. O É. pessoal gostou que eu botei assim, era Trump aí, o início do fim do Império Americano, né? O início do fim do Império Americano. E não que eu seja mãe de Ná, mas tá se confirmando as coisas que eu falei, né? Porque qual que é o problema dos Estados Unidos? Veio essa revolução neoliberal, não existia mais o padrão ouro, né? Ele já tinha abandonado, moeda 100% fiduciária, os Estados Unidos querendo expandir cada vez mais as suas bases militares, isso tudo era financiado pela hegemonia do dólar, né? Pois é. É um país que tem o privilégio de emitir a moeda que a grande parte nem circula dentro da sua economia, circula pelo mundo afora, né? E ter o seu título, o título de tesouro americano é o ativo de reserva de todos os bancos centrais do mundo, né? Tá diminuindo drasticamente agora, né? Assim, do que já foi, tá? Os Estados Unidos, pra você ter uma ideia, acho que 70% das reservas cambiais de todos os países eram em ativos denominados em dólar, no ano 2000. Agora, em 2022, já tinha caído para 56. E a expectativa é que depois dessa lambança do Trump caia para menos de 50. Então, você perguntou a desespero, é medo. É medo porque os Estados Unidos só sobrevive se ele manter a hegemonia do dólar. Por quê? Porque para ele manter a máquina dele funcionando, não só a máquina federal do país, como a máquina militar funcionando, ele precisa que o dólar seja hegemônico. Que ele tem o privilégio de emitir dívida a hora que ele quer e todos os países do mundo compram o título do Tesouro Americano. Então, isso vai mudar da noite para o dia? Não, mas os países já estão aos poucos se desacoplando, né? Não vai ter um desacouplamento radical, porque isso prejudica a economia como um todo do mundo inteiro. Tipo assim, tá todo mundo viciado em dólar e título do Tesouro Americano, né? Então você não consegue cortar da noite pro dia, que acaba, né? Você gera uma catástrofe econômica, uma hecatombe na economia mundial. Mas os países, você já vê eles fazendo os movimentos de tentar ir aos poucos, né? E paulatinamente se desvencilhando dessa dependência do dólar americano. E esse medo que os Estados Unidos têm, na realidade o Trump literalmente, ele falou até antes de tomar posse, né? Ele ameaçou os BRICS, né? Se o BRICS quiser parar de usar o dólar, não vamos taxar em 100%. Ele já ameaçou o BRICS várias vezes por isso. Os BRICS têm, digamos assim, teria o objetivo disso? Tem, mas também, aquilo que eu falo, em economia é tudo muito complexo, né? A China tem interesse que o dólar continue funcionando em boa parte da economia. É mesmo? Porque para ela não é bom que o... Não, para ela é bom porque é um sistema um sistema que funciona. É um sistema onde ela pode fazer as suas trocas utilizando o dólar quando ela quer, e porque ela tem uma reserva enorme de dólar também, né? Os caras falam, por que a China não vende todos os seus títulos de tesouro americano? Se ele vender, acaba, né? Porque quando você entra na ponta vendedora com o volume de títulos que eles têm, você desvaloriza o próprio ativo que você ainda tem, né? Não é coisa você ter 50% das ações da Bolsa de Valores, como é que você vende esses 50%? Você não consegue, né? Você consegue vender talvez 5% primeiro, depois você começa a ter prejuízo. Então, não é tão fácil assim. Tanto que no início dessa guerra tarifária, já teve uma crise de liquidez de dólar. Foi quando o Trump deu o primeiro passo para trás, né? Porque o sistema é tão complexo. Hoje o maior detentor de títulos do Tesouro Americano é o Japão, não é nem a China. Não, o Japão tem 1,1 tri de dólares de títulos do Tesouro Americano. A China já, desde 2016, quando o Trump assumiu a primeira vez, a China já começou, já viu a característica da figura, ele já começou aos poucos. Hoje a China tem 780 bi. Então o Japão é o maior. Só que o Japão não é o maior só porque ele quer. O Japão é o maior porque o Japão é o maior distribuidor de dólar para todos os países do mundo. Porque depois do Acordo de Plaza, a taxa de câmbio ficou muito favorável e a taxa de juros no Japão é muito baixa, né? Já chegou a ser negativa depois da crise subprime até a Covid, era quase negativa. Hoje é 0,5%. Então, no Japão existe uma operação que chama carry trade, né? Que se eu tenho acesso ao mercado japonês e tenho acesso ao mercado americano, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Tomo dinheiro emprestado a 0,5% e invisto nos Estados Unidos, que é considerado risco zero, a 4,5%. Ganho 4% fazendo uma operação, que é a operação que a gente chama de carry trade. Então o mundo inteiro, inclusive os bancos centrais do mundo inteiro, fazem essa operação com o Banco Central japonês.
Então, quando você faz essa operação, todo mundo acaba Deixando um pouquinho lá. deixando lá, e o colateral de várias outras operações. Depois do carry trade, você pode fazer uma operação de arbitragem no mercado futuro que chama base trade, Tá. que é você ficar arbitrando. O que define o preço de um ativo futuro é uma fórmula simples. O preço futuro é igual o preço à vista mais a taxa de juros, né? Então, eu sempre dou um exemplo. Então, quero achar o preço futuro. O preço futuro é igual. Qual que é o preço à vista? 100. Qual que é a taxa de juros? 10%. Então, é 1 mais a taxa, né? Elevado ao tempo. Vou só simplificar aqui. Então, é elevado a 1, que é de um ano. Então, é 100 vezes 1,1. 100 vezes 1,1 é 110. Então, o preço futuro tem que ser 110. Tá. Só que o mercado é tão líquido que, às vezes, ele dá uma descompensada, né? Então, não fica a igualdade ali. Ou ele fica menor ou ele fica maior. Então, dependendo... Se você fosse fazer a conta lá, pô, agora é 110 tem que ser igual a 100 vezes 1,1. Agora tá 105 é igual a 1. Não, 105 não é igual a 110. Então, quando ele dá esse desvio, o que você faz? Você vende a vista, você vende a futuro e compra a vista. Se dá o inverso, você faz o inverso. Você compra a vista e vende a futuro. Então, o mercado fica arbitrando isso. É uma operação que chama base trade. O mercado, os fundos de hedge fazem muito isso. Eles ficam arbitrando isso aí para ganhar essas distorções que dá no mercado. Só que para isso funcionar, a taxa de juros que você está usando na fórmula, ela tem que ser estável. E a taxa de juros dos bonds de 10 anos dos Estados Unidos sempre foi muito estável. Só quando o Trump começou essa guerra tarifária, essa taxa de juros começou a oscilar demais. Quando ela começou a oscilar demais, as operações começaram a dar prejuízo. Quando ela começa a dar prejuízo, quando você opera mercado futuro, você não precisa ter todo o dinheiro. Eu operei mercado futuro no tempo assim, você faz operações de 10 milhões de reais, você tem 100 mil na sua conta. O mercado financeiro, as bolsas, ela exige que você tenha só uma margem de garantia, que é para fazer o que eles chamam de ajuste diário. Então o Vilela está lá posicionado, perdeu 10 reais de hoje para amanhã. Eles vão lá na sua margem, eles zeram a sua posição todo dia, né? Eles vão zerando e vai comendo aquela margem sua. Sim. Se aquela margem sua chegar num ponto em que você começa a oferecer um risco para o sistema, um risco sistêmico, é o que eles chamam de chamada de margem. Aí tua corretora vai lá te ligar, Vilela, sua margem aqui está com 50 reais, aqui você tem que depositar mais 200. Aí você vai lá e deposita os 200 de margem e continua operando. No mercado financeiro mundial, no sistema euro-dólar, funciona desse jeito. Só que, obviamente, volumes muito maiores, os fundos de hedge operando isso o tempo todo. E quando deu essa descompensada com essa guerra tarifária, essas operações começaram a dar prejuízo. Quando começa a dar prejuízo, começa a comer a margem que o cara tem depositado em garantia. Quando essa margem chega e é chamada na margem, o que esses fundos de hedge faz? Ele tem que liquidar ativo financeiro para recompor a margem. Só que quando ele começou a liquidar os ativos financeiros, esses fundos de hedge, os ativos que eles colocam de colateral nessas operações que eles fazem com o Banco Central japonês, é o título do Tesouro Americano. Então, você desencadeou num sistema tão complexo e intrincado uma série de vendas de títulos do Tesouro Americano. Então, o problema surgiu porque a taxa de juros desses bondes começou a ficar irregular, começou a subir, começou a dar prejuízo nas operações. E a taxa de juros só sobe porque você está vendendo o título, que a taxa de juros é inversamente proporcional ao preço. Então, se o preço sobe é porque a taxa de juros está caindo. Se o preço cai é porque a taxa de juros está subindo. Então, quando começaram a vender títulos do Tesouro Americano, essa taxa de juros começou a subir. Quando começou a subir, descompensou as operações. Quando descompensou as operações, chamou na margem. Quando chamou na margem, o Banco Central japonês, que tinha como colateral os próprios títulos do Tesouro Americano, começou a liquidar para cobrir a margem, para esse fundo cobrir a margem. Quando ele começa a liquidar, ele entra na mesma ponta vendedora. Quando ele começa a vender mais, aí que a taxa de juros começa a subir mais ainda, entendeu? Então é um sistema muito intrincado que ele precisa de estabilidade. Quando ele sai da estabilidade, que saiu por causa de tudo que o Donald Trump fez, ele deu essa descompensada. Os principais conselheiros dele é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro Americano, e o Stephen Miller, que é o estrategista lá, o principal assessor econômico dele. Os dois caras são de fundo de hedge. Eu duvido se não foi esse cara que chegou pra ele e falou, pô, tá dando merda. A gente achou que ia ganhar dinheiro, a gente tá perdendo. E aí teve que recuar. Aí ele teve que recuar, foi o primeiro recuo que ele teve. E aí quando deu a briga lá do Elon Musk, com o tal do Peter Navarro, aí começou a briga lavando roupa suja em casa, né? Não tanto em casa, né? Em público. Aí no dia seguinte o Trump vai lá e na Casa Branca e fica tirando sarro lá, que o amigo dele lá ganhou. O cara que é da Charles Schwab lá. Sim. Que até o modelo que a XP usou pra replicar no Brasil é desse Charles Schwab. Esse Charles Schwab tá lá no Salão Oval e ele brincou lá, você ganhou 2,5 bi, né? De um dia pro outro, e rindo falando isso aí. Então, assim, o próprio Congresso americano tá investigando, né? Querem até abrir uma CPI, porque falou, pô, isso aí é informação privilegiada, né? Com certeza. O cara fala, concorda que você não pode confiar no Trump,
tudo que ele fala tem um movimento no mercado financeiro. Se eu sou seu amigo e falar, ó, Vilela, eu vou falar uma merda aqui, você compra, tá? Que vai subir. Pois é. Aí quando eu falo, agora você vende, que eu vou falar uma merda que vai cair. Né? Então vende a descoberta e você ganha dinheiro com informação privilegiada. O Congresso americano está investigando isso. Então, assim, o grande objetivo final dos Estados Unidos é ele conseguir manter a hegemonia do dólar para ele continuar conseguindo, tendo o privilégio de financiar a dívida pública. Porque os Estados Unidos tem um problema fiscal seríssimo, né? Vai vencer agora esse ano 7 trilhões de dólares dos títulos de tesouro, vence em 2025 e 2025, o próprio ano, ele vai ter um déficit fiscal de 1,9. Então daí quase 9 trilhões de dólares. Dívida, como a gente brinca, não se paga, ele se enrola, né? Então o que os Estados Unidos faz? Ele tem que vender, vai vencer 7 mais 1,5 que ele vai ter de déficit. Então ele vai precisar se financiar em 9. Ele vai no mercado, como sempre fez, vai lá e vai colocar 9 trilhões de títulos de tesouro americano em venda para rolar essa dívida, se financiar. Só que qual que é o problema que ele tem agora? O mercado para ele está diminuindo. Né? Ele não vai conseguir colocar esses 9 trilhões como ele conseguia até ano passado, até ano retrasado. Ele sabe que cada ano que passa ele está tendo mais dificuldade de fazer isso. Porque assim que os bancos centrais começam a fazer esse desacoplamento, né, dos ativos denominados em dólar, quer dizer que eles não estão comprando. A China, por exemplo, ela diminuiu em 27% entre 2022 e 2023 por causa da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos foi lá e congelou os ativos da Ucrânia em dólar. Da Rússia em dólar, né? Antes do Irã, do Afeganistão, da Venezuela, mas quando congelou da Rússia, a Rússia é uma potência. Pois é. Se fizeram isso com eles, vão fazer com a gente. A China falou aí, o que garante que não vão fazer com a gente? A China reduziu em 2 anos 27% das reservas que a China tem de títulos do Tesouro americano. Ela diversificou, ela comprou títulos do Tesouro alemão, Tesouro da Suíça, do Japão e ouro. A China fez isso. Então, se você pegar só esse pequeno exemplo, os Estados Unidos já tem um mercado, que é o maior mercado para o título dela, que é a China, menor. Né? Ela vai ter um mercado menor no Japão, que também está tentando fazer esse desacoplamento. A Europa também. Então, ela não vai ter um mercado do mesmo tamanho para ele vender os 9 trilhões de dívida. Ele não vai ter. O desespero dos Estados Unidos é esse. Entendeu? Aí, quando ele não faz isso, o que ele tem que fazer para cobrir o déficit fiscal dele? O que todos os países desenvolvidos fazem, que é um problema, vai ter que imprimir dólar. Né? Só que para ele imprimir dólar, para cobrir o déficit lá, e o mercado já não é tão líquido para ele como era antes, ele vai criar um problema inflacionário dentro dos Estados Unidos. Então, o grande desespero dele é esse. E aí, voltando aqui nessas crises do capitalismo, qual que é o discurso? O discurso é arrumar culpado. É os imigrantes, é a China. Mas isso funciona por um tempo só, né? O problema dos Estados Unidos é o próprio Estados Unidos. Entendeu? Tá dentro da economia dele. O problema dos Estados Unidos é a desigualdade. Né? Lá dentro? Dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países mais desiguais do mundo, né? 3 americanos têm a mesma riqueza que metade inferior da população. Caramba. Tem a mesma riqueza que 160 milhões de pessoas. Então, assim... e aí, aquilo que falou, o botão de emergência, né? Eu arrumo um monte de culpado, faço esses 160 milhões mais pobres acreditar que os culpados são esses, eles vão voltar em mim e eu vou entrar lá. Só que todas as ações que ele faz é para agravar ainda mais o problema dentro dos Estados Unidos. Porque quando ele aplica tarifa, é o imposto regressivo. Então, mas ele é burro ou ele só tá, tipo, empurrando o problema para frente? Para mim, o Donald Trump, ele é mau caráter. Ah, tá. Não é burrice. Ele sabe o que ele tá fazendo. Mas tem uma certa burrice. Tem. Pareceu meio... E eu falei assim, porque... Foi até o Paul Krugman, né, que foi Nobel de Economia, falou, né? Porque e agora é mais difícil trazer o Donald Trump aqui no podcast, tá vendo? Fica xingando ele aqui. Fica xingando o cara aí. Aí ele tava até confirmando, né? Aí o Shakespeare tem uma frase famosa que é essa loucura tem método, né? E o Paul Krugman falou, todo mundo, a gente fica falando assim, o cara é burro. Não, ele deve ter uma estratégia, não é tão burro, por trás deve ter um... Aí o Krugman falou assim, parem de tentar encontrar método na loucura, né? Então assim... É porque ele dá muito sinal trocado. O Donald Trump é um... negociador, né? Na verdade, obviamente agora todo mundo começa a ver o histórico dele, né? A ficha corrida dele. Quando você pega o histórico de empresário dele, ele cresceu muito passando perna nos outros, negando imposto, né? Quebrou um cassino. Então, assim, o cara não é essa sumidade toda que todo mundo acha, né? E o ser humano, a gente tem que parar também, muito brasileiro aqui, inclusive, tem esse complexo de vira-lata que acha que só porque o cara é bilionário, ele é um gênio. Como se dinheiro fosse um... Acho que o grande problema nosso da humanidade hoje é achar que o dinheiro é um aval para qualquer coisa, né? Se você tem dinheiro é porque você é um cara inteligente, você é um gênio, você é um cara bom. Não.
Você pode ter um monte de dinheiro e ser uma péssima pessoa, né? Pois é. Como a gente vê muitos exemplos por aí. E eu acho que o Donald Trump ele tá nessa categoria aí. Ganhou muito dinheiro, mas não evoluiu quanto ser humano. Mas